Ok? Amém. Sejam bem-vindos, igreja. Mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. Vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus. Mensagem no telão. Em 2017, nossa vida será abundante e vitoriosa. Eu creio. Eu trago para a tua vida aquilo que te traz esperança, em nome de Jesus. E te trago também os ensinamentos do Deus vivo, para que de fato a tua vida seja abundante e vitoriosa. Está escrito em Romanos, no capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo te dá o direito de você reinar em vida. Jesus Cristo lhe dá o poder para que você reine em vida. É por meio dele que chega à nossa vida esta vida abundante, esta vida vitoriosa. Nós temos, igreja, o benefício da segunda graça. Nós temos o benefício da graça sobre graça. Nós temos a revelação do Santo Espírito, que nos traz o poder de Deus dia após dia. Nós somos privilegiados. Nós somos escolhidos de Deus para isso, para sermos uma igreja gloriosa, para sermos uma igreja forte, para sermos a igreja de Cristo nesta terra e juntos reinarmos em vida. Não reinarmos individualmente, mas reinarmos juntos, como um só no Senhor. Vamos orar e vamos ouvir a voz de Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus reto, vivo, eterno e verdadeiro. A Ti, Jesus, nos prostramos, Senhor, nesta noite. A Ti, Senhor, levantamos, Senhor, a nossa voz, levantamos o nosso clamor, porque sabemos que o nosso socorro vem de Ti, Jesus. Sabemos que o Senhor é Deus bem presente, Senhor, nas nossas angústias. Sabemos que o Senhor é quem nos ampara. Sabemos que é o Senhor quem nos protege. Sabemos que é o Senhor quem nos fortalece. Sabemos que é o Senhor que não nos deixa tropeçar em pedra alguma, Senhor, pois somos escolhidos para reinar em vida por meio de Ti. E este reinar, Senhor, vem através do conhecimento, vem através, Senhor, do ouvir a Tua voz. Este reinar, Jesus, vem através da obediência ao Teu Santo Espírito. Vem através da obediência à Tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, nesta noite eu lhe peço mais uma vez, Senhor, que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor. Tu sabes, ó Deus, o compromisso que tenho contigo, Senhor, para com as Tuas ovelhas, para com esta igreja, Senhor. Deus, Tu sabes, Senhor, o amor que queima, Jesus, em meu coração pela Tua obra, pela Tua palavra, pelo Teu santo nome, pelas Tuas ovelhas. E eis-me aqui, Jesus, para fazer a Tua vontade, Senhor, e não a minha. Opera, Senhor, os Teus milagres nesta noite.
Opera, Senhor, as tuas maravilhas nesta noite, Senhor, na vida de cada um que o Senhor mesmo trouxe à tua casa para ouvir a tua voz. E que nada se perca, Jesus. Que nada, absolutamente nada, Senhor, se perca. Pelo contrário, que seja recebido, retido e praticado para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Pois só assim, Deus, reinaremos em vida. Só assim teremos a vida abundante e vitoriosa que o Senhor quer e deseja para cada um de nós. Obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos preparou. Obrigado pelos louvores, obrigado pela adoração, obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa que nos encherá nesta noite, que irá satisfazer a cada um de nós para o teu louvor e para a tua glória. Amém? E todas as ovelhas digam amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Igreja amada e bendita de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, rebanho do bom pastor, rebanho de Cristo nesta terra, que é conduzido sempre em triunfo, conduzido sempre em vitória, por aquele que vos amou, por aquele que nos ama e por aquele que se doou por nós. Jesus Cristo é o nome dele. O projeto de Deus para o seu povo, para mim, para você, passa por decisões. Decisões estas que cabem única e exclusivamente a cada um de nós. São decisões que eu preciso tomar diante do Senhor. Não diante de homens, não diante de alguma situação, mas decisões que diante do Senhor eu tenho que tomar e seguir por aquilo. Porque estas decisões vão trazer a manifestação, vão trazer o cumprimento das promessas bíblicas a meu respeito. Quem está entendendo? Não há segredo. O segredo é este: eu, com o Senhor, diante daquilo que Ele estabeleceu, diante daquilo que Ele impôs, porque o nosso Deus é soberano, e não sou eu que vou mudar aquilo que Ele determinou antes da fundação do mundo. Então, para que as promessas do Senhor se manifestem na minha vida, eu preciso primeiro ter os olhos iluminados, e o Senhor já iluminou os nossos olhos, graças a Deus, para enxergar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E para que esta vontade do Senhor, que é boa, que é agradável e que é perfeita, se manifeste na minha vida, porque nós vamos, durante 2017, igreja, assim espero, assim creio, ouvir da parte de Deus as boas promessas que Ele tem a nosso respeito. Amém? Mas para que essas promessas se cumpram, porque eu quero chegar no fim do ano, olhar e dizer: se cumpriu. Se cumpriu. Eu quero passar o final de ano, eu quero entrar no próximo ano dizendo: se cumpriu. Aquilo que eu desejei, aquilo que eu pedi, aquilo que eu sonhei, eu tomei a decisão diante do Senhor e o Senhor cumpriu na minha vida. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter uma atitude alinhada à palavra de Deus. Eu tenho que ter uma vida alinhada aos planos do Senhor para a minha vida. Ou seja, não posso eu viver a meu modo. Amém? Tenho que entender
que quando o Senhor me chama para Ele viver em mim, não vivo mais eu, mas de fato Cristo vive em mim. Então, sendo Cristo vivendo em mim, a minha vida não pertence mais a mim, e sim a Ele. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vamos agora para um estudo, vamos entender bem, porque nós vamos receber muitos testemunhos para a glória de Deus a respeito de promessas nesta igreja. Então, para que as promessas se manifestem é necessário, presta atenção, número 1, ter os olhos iluminados para enxergar a vontade de Deus. Você tem os olhos iluminados, senão você não estaria aqui. Você estaria em qualquer outra igreja desta cidade ou qualquer outra cidade, menos aqui. Amém? Então Deus já iluminou os teus olhos para você enxergar. Número 2, ter atitudes alinhadas aos princípios de Deus. Ok? Então, tenho os olhos iluminados. E agora? Agora eu tenho que alinhar as minhas atitudes. Para termos a vida abundante, vitoriosa, sabe, não só em 2017, igreja, mas por toda a nossa existência nesta terra, é necessário nós, além de termos os olhos iluminados, porque eu vou dizer uma coisa para você, mas conhecer as promessas é muito gostoso. É ou não é? Eu vir aqui e lançar as promessas para você, sabe, dá uma emoção. Não dá? É muito bom. Mas melhor ainda é ver estas promessas cumpridas na nossa vida. Não somente ouvir, como Jó disse, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então eu quero isso para a minha vida e desejo para a tua. Que você não só conheça as promessas de Deus com os teus olhos iluminados, mas que você viva as promessas de Deus com as tuas atitudes alinhadas aos princípios da Bíblia. Amém? Então, se abra, igreja. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele, se abra. Abaixa a guarda. Se permita. Amém? Se permita coisas novas e superiores que Deus tem para você. Deus tem coisas novas e coisas superiores. Você precisa entender isso. O nosso Deus é Deus de obras extraordinárias. O nosso Deus é Deus de obras grandes. E quando Ele diz isso, amado, eu vou ficar... vai acabar o culto aí. Então, tenho compromisso daqui a pouco. Não pode. É Deus que fala neste lugar, não é pastor Emílio. E se alguém duvida disso, então aqui não é o lugar de estar. Porque aqui estará só quem crê que é Deus que fala nesse altar. Quem duvida, amado, está perdendo tempo aqui. Então você precisa entender isso e se abrir, para que o melhor de Deus comece a acontecer na sua vida. Porque o ano passa, daqui a pouco já estamos em 31 de dezembro de novo. E o que aconteceu na sua vida em 2017? Não sei, pastor. Passou em branco? A folha está limpinha para ser escrita. Limpinha. Deus colocou nas tuas mãos. O que você vai escrever nela? Então, igreja, nós sabemos que as adversidades, ouça, fazem parte deste processo de sucesso e conquista na nossa vida. Nada vem fácil. Nada vai vir fácil.
Você está achando que o povo de Deus entrou na terra prometida lá e falou: viu, essa terra é nossa, vocês vazam daqui? Foi assim? Tiveram que lutar, meu irmão. E lutar com um povo mais numeroso e maior, até de estatura. Tinha gigante lá. Mas Deus era com eles. Deus é quem garantia e garantiu a vitória. E é assim que você tem que começar agora, 2017, os teus planos, os teus projetos. Crendo que Deus é contigo. Que Deus é quem te chamou. E Deus não chama ninguém para humilhar. Deus não chama ninguém para envergonhar. Pelo contrário, o nosso Deus nos exalta quando nós nos humilhamos na sua presença. Então confesse isso: eu estou aberto às coisas novas e superiores que Deus tem para mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, uma vida alinhada aos princípios de Deus, aos princípios bíblicos, nos coloca em uma posição favorável. Favorável a quê, pastor? A manifestação das promessas. Porque é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Então, se eu lhe passar aqui somente as promessas, como eu já disse agora há pouco, você vai se entusiasmar, sim ou não? Você vai falar: hoje o culto foi 10. Hoje o culto foi da hora. O pastor só falou bênção. Não deu nenhuma bronquinha. Só bênção. Ó, catei tudo. Ó, tô com tudo aqui no saco, nem Papai Noel. Tô levando para casa. Maravilha. Glória a Deus. Mas se eu não passar para você as premissas de Deus para que estas promessas se cumpram, não há nenhuma garantia que essas promessas vão se cumprir na tua vida. Você vai ficar de saco vazio e nenhuma na tua vida. Então, com Deus há regras que têm que serem observadas e cumpridas. Amém? Não é por merecimento, igreja, entenda, é por graça. Todas as promessas são por graça. Mas se manifestam quando eu me alinho ao modo de viver, o modo digno do Evangelho. Quando o meu viver se torna um viver bíblico. Então eu sou a própria Bíblia em vida. Eu sou a Bíblia andando pelo mundo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu quero as promessas, mas eu ando e ninguém vê a Bíblia em mim. Eu quero as bênçãos e vivo a minha vida como se fosse qualquer um outro aí no mundo. Não há nenhuma garantia que as promessas vão se cumprir na minha vida. Porque a Bíblia é bem clara, meu irmão, que Deus ele nos separou para Ele. Quando a Bíblia diz que Ele nos separou deste mundo, eu não posso me assemelhar ao mundo, eu não posso ser igual ao mundo, eu não posso ter amizade com o mundo, porque serei inimigo de Deus. 2 de Pedro 1, 3, 4 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, então já está doada, diga, já está doada. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Então, alguém nos chamou. Você não veio porque você quis. Amém? Alguém te chamou, o nome dele é Jesus. Então você deve um chamado àquele que lhe chamou, não a mim.
Primeiro, para a gente deixar bem claro, o meu débito é com aquele que me chamou. Amém? Então, e ele me chamou para a sua própria glória e virtude. Não é para a minha glória, não é para a sua glória, é para a glória dele. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Diga amém. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que interessante. Por aquilo que lhe traz crescimento, o Senhor te livra da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, o Senhor separa você do mundo e as coisas do mundo que havia em você. Quem está entendendo, diga amém. Então, você é chamado para ser glória e virtude. Diga, glória e virtude. Então diga, eu fui chamado para ser glória e virtude. Não escândalo, não vergonha, não pedra de tropeço na obra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, quando as profecias começam a se manifestar na sua vida, as pessoas começam a ver Deus na sua vida. É assim. As pessoas começam a ver algo diferente, algo a teu favor. Então, quanto mais nós conhecemos os princípios bíblicos, mais distantes do mundo nós ficamos. E assim tem que ser, amados. Nós não somos do mundo. Então nós vamos entender isso, né? As promessas e os princípios de Deus, para que todas as promessas se cumpram na nossa vida. Então, conhecer os nossos direitos, que são por graça, e alinhar a nossa vida aos princípios de Deus, a natureza divina que começa em nós fazer uma obra tal, tudo acontece naturalmente no nosso viver. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso ali, sabe? Não, é tudo naturalmente. Eu estou ouvindo aquilo que Deus está falando, eu estou entendendo a instrução de Deus, eu recebo com o coração quebrantado, alinho a minha atitude àquilo que o Senhor requer de mim e as demais coisas são acrescentadas. Porque isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Conhecer a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, me alinhar a ela, pronto. Não precisa mais nada. As coisas começam a acontecer. Então, tem muitas pessoas que falam, não acontece, não acontece. Por que não acontece? Porque não está ouvindo ou não está alinhando. Uma das duas coisas. Mas está ouvindo. Não, mas é que às vezes entra aqui e solta aqui. Entendeu? Então, é um segredo também, para que as promessas se cumpram. Não posso ter ouvido de mercador. Eu tenho que ter ouvido de ovelha, ouvido de filho. Ouvido que quer a instrução do Pai. Porque o Pai tem o melhor para mim. Amém? Então, tudo que é mundano começa a bater em retirada quando? Eu era totalmente do mundo. Eu era totalmente mundano. Quando que o mundo bateu em retirada de mim, da minha vida, do meu viver? Quando eu comecei a ouvir a Deus. Quando eu comecei a dar atenção a Deus. E comecei a alinhar a minha vida àquilo que Deus aprova. Aquilo que Deus diz sim. Aquilo que Deus diz amém.
Eu comecei então a ser protegido pelo Deus que eu prego. Eu comecei a ter a proteção do Deus vivo. Eu comecei a ter os benefícios do Deus vivo na minha vida e na minha família. Amém? Então por que que muitas pessoas ainda estão na obra de Deus, mas vivendo no mundo? Com costumes mundanos. Por quê? Por causa disso. Ou não está ouvindo como se deve ouvir, ou está ouvindo, mas não está alinhando a sua vida com aquilo que tem que ser alinhado. Amém? Número 1. Características das promessas de Deus. Vamos lá. O número 1 do número 1 agora. As promessas de Deus são grandes e preciosas. Não são pequenas, amados. Deus não tem coisas pequenas para mim e para você. Amém? Filipenses 4,19 está escrito: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. 2017 será suprido em glória. Em glória. Por Jesus Cristo. Nada, mas nada haverá falta na tua vida. Todas as tuas necessidades serão supridas pela riqueza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Número 2. As promessas de Deus são verdadeiras. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, dúvida, amado, não tem parte com fé. Se duvida, já desagradou a Deus, faz tempo. Eu não duvido nada de Deus. O que é impossível para mim é possível para Ele. E até o último instante eu creio que Ele pode fazer. Os meus olhos podem estar vendo totalmente o contrário. A medicina deu 2 dias de vida para minha mãe, para ser rápido, e 5 dias para demorar, para ela partir, porque não há mais o que ser feito. Até o último instante, eu creio que Deus pode fazer o milagre. Eu creio que Deus pode levantar ela sem máquina, sem aparelhos, restaurada, com a saúde perfeita, com os órgãos restaurados, para a glória do Senhor. Mas eu não duvido. Eu não creio duvidando. Porque esse é o grande mal de muitos. Creem duvidando. E isso não traz milagre, isso não traz bênção. Isso não traz o cumprimento das promessas. Então eu tenho que entender que as promessas de Deus são verdadeiras. E o pastor falou não sei o que, falou: nossa, mas da minha vida está tudo o contrário. Mas acredita! Acredita que em 2017 vai ser diferente. Faz aquilo que você tem que fazer. Não, isso eu tenho que fazer, então é você que tem que fazer, não espera Deus fazer. Tem crente que fica esperando Deus fazer tudo. Não, eu estou descansando no Senhor. O pastor ensinou que eu tenho que descansar no Senhor. Fica então descansando 2017 inteirinho para você ver. E não faz nada que você tem que fazer. Não muda nada que você tem que mudar. 2018 chega aí e você está do mesmo jeitão. Ou pior. Obrigado, pastora. Tem que fazer. Deus ensina a igreja para que a gente faça.
Aquilo que cabe a mim fazer, é eu que tenho que fazer. Se eu preciso mudar, amém, eu vou mudar. Estão entendendo? Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Você ouviu já desta palavra alguma coisa a teu respeito? Se você falar que não, eu vou dar uma... Não, não vou dar. Você já ouviu, não ouviu? Daqui de dentro. Quem falou para você? Pastor Emílio? Foi Deus quem falou. E se Deus falou, amado, ele não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender daquilo que ele falou. Tanto que está escrito: e passarás os céus e passarás a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passará. Aleluia. Aleluia. Creia. Hoje é dia 5 de janeiro. Tem 360 dias para você. Aproveita esses 360 dias. Aproveita bem. Você tem saúde perfeita. Você é curado, você é sarado, você tem a mente de Cristo. Não se misture com o que é impuro. Não se misture com o que é profano. Não se misture com o que é ilícito. Não se misture com aquilo que Deus reprova. Viva a santidade com Deus. Alinhe a sua vida com a Bíblia Sagrada e você vai ver o que Jesus vai fazer na tua vida. Número 3, pastora. As promessas de Deus geram libertação dos desejos mundanos. Olha aí. 2 Coríntios 7:1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, vocês têm ouvido as promessas. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Hã? Eu não tenho um espírito perfeito, pastor? Você tem um espírito no teu espírito que é perfeito. O Espírito Santo habita no teu espírito. Mas o apóstolo Paulo diz que é para eu e você nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, a impureza da carne são as obras da carne que você conhece. As do espírito é tudo aquilo que a tradição um dia colocou em nós. O legalismo, as falsas doutrinas, aceitar aquilo que não provém da verdade, aceitar aquilo que não é legítimo. Isso é impureza. E o apóstolo Paulo manda nos purificarmos de toda essa impureza. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Número 4, pastora, as promessas de Deus são recebidas pela fé. Diga amém. Romanos 4,16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Amém? Número 5. As promessas de Deus são confirmadas por Ele, pois Ele é fiel para cumpri-las. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Você crê? Número 2.
Princípios. Então nós vimos as características das promessas. Vamos ver agora os princípios que nos levam a viver a manifestação das promessas de Deus. Igreja, isso tem que muito lhe interessar. Diga amém. Diga assim, isso muito me interessa. Porque se você entender isso, amados, ninguém segura as bênçãos de Deus na sua vida. Ninguém segura, nada segura. A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. Quando, pastor? Quando eu ouvir e obedecer. Aí fica o crente lá. Estou na prova. 2017 foi na prova. E agora? 2016 também foi na prova. Por quê? Porque não entende os princípios. Número 1. Presta atenção. A igreja está ligada? Tenha como prioridade. O que é prioridade, igreja? Em primeiro lugar na tua vida. Isso é prioridade. Tenha como prioridade o seu crescimento espiritual e o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Olha, entendeu isso aqui, começou a viver isso aqui, a vida já vai mudar. Não tem como ser diferente. Então a igreja não é lugar de passatempo. Igreja não é um lugar que eu venho, sento, ouço a mensagem e vou embora. Não é nada disso. Igreja é casa de Deus, onde Deus fala, me dá ensinamento para que eu me envolva com a sua igreja, com a sua casa, com as suas ovelhas. Então eu tenho que entender essa prioridade. Quer falar de dificuldade? Vamos lá. Acho que é a que mais pega, né? Financeira. Uma dificuldade financeira quebra, né, a ovelha, né? Quebra no meio. Já não tem prazer de vir na igreja, já não tem mais o mesmo entusiasmo, já não tem mais aquela... Não pode. Não pode. Quem vai resolver o teu problema financeiro é Jesus, se você crer. Você pode correr atrás do quanto for, você pode fazer o que você quiser. Você pode até por um momento aliviar, mas solucionar, não soluciona. Só Jesus pode resolver uma vida financeira instável, porque assim foi na minha vida. Vida conjugal é outra coisa que pega também na vida dos crentes. É impressionante como crentes vivem com a vida conjugal arrebentada. Se não for Jesus para corrigir, consertar, alinhar o casamento, amado, esquece. Porque o mundo não faz isso. O mundo acaba de destruir. O mundo vai para o fórum. O mundo vai para o juiz e separa. Cada um para o seu canto. É melhor assim. Deus está dizendo assim, né? Deus diz isso no seu trono. É melhor assim mesmo. Jamais Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer: eu lhes dou poder para vencer o mundo. Porque a fé vence o mundo. E a fé que eu vos dei, vence. Então aquele que vai para um fórum é fraco. Aquele que vai para um divórcio é fraco. Não confia no Deus que serve.
não confia, não entregou totalmente a sua vida àquele o qual diz que é Senhor de sua vida. Não tem como prioridade o crescimento espiritual. Saúde. Como tem crente com saúde arrebentada no século 21? Como tem crente que murmura no século 21 por causa de enfermidades? Tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com não sei o que, tô com não sei o que. Vai crescer, crente! Vai crescer espiritualmente e tudo isso vai sair da tua vida. Porque a minha Bíblia está escrito que o Senhor Jesus levou todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Ele nos curou, Ele nos salvou, Ele tirou do meio do seu povo toda a enfermidade. Crente com emocional assim, ó. Crente com emocional assim, ó. Tá na onda, tá na onda. Um dia está bem, outro dia não está bem. Um dia está feliz, outro dia não está feliz. Um dia está triste, outro dia está dando risada. Um dia está chorando, outro dia está contando. Não é certo assim. Todos nós estamos numa carne, sim. Mas eu tenho que mortificar essa carne. É o que a Bíblia me ensina. Porque se eu quiser alimentar as minhas emoções, eu estou alimentando a minha carne. E o meu espírito está onde? Subjugado à minha carne. Então o meu espírito subjuga a minha carne. E aí então as minhas emoções são equilibradas. Quem está entendendo? Mas só Jesus pode fazer isso. Aquele que habita em mim tem o poder para fazer isso. Eu não tenho. Estão entendendo, igreja? Isso não compete a nós, isso não é mérito nosso. Mas quando eu alimento o meu espírito, quando eu priorizo o meu crescimento espiritual e o meu relacionamento com Jesus, então eu sou forte. Eu consigo. Como que eu consigo aqui hoje trazer uma mensagem com uma notícia de hoje à tarde que minha mãe pode falecer amanhã? Ele não ama, ele não tem sentimento. Ele é assim mesmo. Fale o que quiser. Eu sei o Deus em quem tenho crido. É Ele que me mantém de pé. É Ele quem estabiliza as minhas emoções. A hora que for para chorar, eu choro. Sem problema nenhum. Mas eu não sou um desequilibrado. Não faço tempestades em copo d'água. Quem está entendendo diz amém. Não é mais ali, né? Vai ser famílias benditas do Senhor. Amém? É isso, pastora? Família bendita do Senhor. Quando eu priorizar o meu crescimento e o meu relacionamento com Jesus, isso vai se cumprir na minha família. Agora, se eu não priorizar, se eu como pastor, vou falar para os homens, se eu como pastor do meu lar não tomo a minha posição de pastor do lar, amado, eu não vou ter família bendita nunca. Minha família não vai ser bendita, não, sinto muito em dizer. Porque para começar tem que ser o homem. E a mulher tem que auxiliar. Colocar o marido na posição. Marido, vamos orar. Marido, a gente vai comer agora, vamos jantar. Vem para a mesa e faz a oração. Cadê a auxiliadora dentro da casa para chamar as bênçãos de Deus? Tem mulher que já sai orando na frente. Deixa que eu oro. Aí o marido fala, então ora, amor. Tá errado. Mulher sábia edifica a casa. A tola destrói. A sábia coloca o marido na onde ele tem que estar. A tola tira ele. Estão entendendo? Diz amém.
tudo vai se resolver na sua vida. Tudo vai se alinhar na sua vida quando você priorizar o teu crescimento espiritual e o teu relacionamento com Jesus Cristo. Marcos 13:31 está escrito: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Salmo 119, 89 e 50. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Amado, ouça, ligado ao corpo, ligado à igreja, você será feliz, bem-sucedido e terá uma vida vitoriosa. Romanos 12, 11 e 12. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos de novo? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Então está passando por alguma coisa? Seja paciente. Lembre-se de tudo que você já ouviu. Traga para a tua memória aquilo que te dá esperança. Todas as boas palavras que o Senhor já trouxe ao teu espírito. Saque do bom tesouro, amados, aquilo que te dá esperança, para que você possa ser paciente na tribulação. E na oração, seja perseverante. Não ore como aquele que não crê, né? Ora hoje, ora amanhã, ora depois da manhã, e não acontece, ele já, não sei se vai acontecer não, mas eu vou orar de novo. Seja perseverante naquilo que você crê. Então você ora hoje, descansa, crendo que o Senhor irá fazer. Mais adiante, ore novamente, mostrando para o Senhor que você está perseverando, não duvidando, mas crendo que Ele vai fazer a teu favor. Amém? Porque se você fica também todo dia pedindo, todo dia orando, amados, isso não é crer. Me desculpa falar. Me desculpa, mas isso não é crer. Não, todo dia eu vou dobrar meu joelho, todo dia. Isso aí é uma campanha. Desculpa falar. Vou abrir uma campanha na minha casa, todo dia, 3 horas da manhã, eu vou orar por essa causa. Peraí, cadê a minha confiança no Senhor? Cadê? Um dia na semana, o Espírito me incomodou na madrugada. Amém, irmão. Opa, vou orar. Vou apresentar minha causa ao Senhor. Vou dobrar meu joelho e vou falar com o Pai. Entreguei nas mãos dele, está entregue. Depois de algum tempo, se não aconteceu, quer lembrar o Senhor daquilo que foi pedido, lembre. Mas não duvidando, crendo. Isso é perseverar. Perseverar não é todo dia. Perseverar é mostrar para Deus que está crendo e que de tempo em tempo está lembrando: Senhor, eu entreguei nas tuas mãos, eu sei que o Senhor ouviu, eu sei que o Senhor recebeu, eu sei que o Senhor vai operar, eu sei que o Senhor vai manifestar um milagre, eu sei que o Senhor vai fazer o impossível a meu favor. Glória a Deus. Amém? Número 2. Olha, amados, é para nos conhecerem como família bendita do Senhor, tá? Não como crentes cheios de problemas. Ok? Amém? Você recebe para a tua vida as bênçãos do Senhor? Então não é para, nossa, só tem problema. Não. Família bendita do Senhor. É o contrário. Tem uma fé inabalável. Pastor, mas eu já não recebi essa fé. Então agora
pratica. Que essa fé, ela é poderosa. Não é tua. É a fé dom de Deus. Então agora você use ela. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Hebreus 11, 1 e 6 está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você já decorou isso? Porque é dessa maneira que você tem que viver todos os dias de 2017 e todos os dias da sua vida. Tendo a certeza das coisas que você espera. Tendo a convicção dos fatos que se não vêm. De fato, sem fé, o que é isso sem fé? Se eu recebi o dom da fé, é não manifestar esta fé, é não ativar esta fé, é não alimentar esta fé, é não viver por esta fé. Isso é ser sem fé. Porque sem fé é impossível, porquanto é necessário, diga é necessário. Amém. Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Recompensador. Então Deus quer nos recompensar, amados. Deus quer nos dar o melhor. E eu não estou aqui para iludir ninguém. E é por isso que eu estou ensinando você promessas e premissas. Para que depois você não diga que aqui é blá 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 que só para iludir. Não. Aqui é a voz do Senhor. É a voz de Deus que nos ensina como Ele opera na nossa vida. 1 João 5,4 está escrito: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pode aplaudir o Senhor. Então você tem o poder para vencer todas as coisas do mundo. Você tem o poder para vencer tudo que é mundano. Porque a fé dom de Deus já está em você. Então, quem não vence o mundo? Quem ama o mundo, irmão. Quem não deixa as coisas do mundo? Aquele que ama o mundo. Amém? Porque aquele que ama a Deus já recebeu de Deus a fé, já recebeu o poder e ele já está capacitado a deixar as coisas do mundo. Hebreus 11, 32 a 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Olha o que a fé faz. Olha o que a fé faz. Você precisa ter a tua história escrita aqui. Depois desse ponto final, você tem que colocar o seu nome aqui. É para nós escrevermos uma história nesta vida, pela fé. Coisas grandes nós temos que escrever aqui, amados. Porque isso aqui, amados, é a galeria dos heróis da fé. Os heróis da fé. Você faz parte de um exército de heróis da fé. E você não pode temer.
Você não pode limitar. Os dias são maus. Os dias são de crises. Muitos tiveram um 2016 que não querem nem lembrar. Mas chegaram até o dia de hoje. Foram conduzidos em triunfo. De que modo, não sei, mas o Senhor proveu. O Senhor guardou. E todos estes precisam crer que 2017 será diferente. Todos precisam crer que 2017, coisas grandes, coisas superiores, coisas extraordinárias vão acontecer em suas vidas e em suas famílias, porque são as famílias benditas do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz: Portanto, igreja, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se guarde, priorize o teu crescimento espiritual e o teu relacionamento com Jesus. Número 3. Tenha uma confiança incondicional em Deus. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amados, essa palavra é tão verdadeira. Quando eu entendi isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor é viver para o Senhor e deixar Ele conduzir a sua vida. Não é eu falar, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos e vou viver do jeito que eu quero. Não é isso. Entregar o caminho ao Senhor é viver para o Senhor, viver com o Senhor e trilhar o caminho que Ele me colocar. Amém? O Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Quem são como o Monte Sião? Os que confiam no Senhor. E estes não se abala. Firme para sempre. Sempre estarão firmes. Não terá dias de um pensamento lá, um pensamento cá. Não, firmes. Porque os firmes priorizam o seu relacionamento com Jesus. Os firmes priorizam o seu crescimento espiritual, porque sabem que a vida espiritual estando bem, todas as outras coisas vão ser também bem-sucedidas. E os que não são firmes, pastor, são os que não priorizam. Você percebe, infelizmente, um crente que não é firme. Ele não prioriza o seu relacionamento com o Senhor. Ou seja, automaticamente ele não confia no Senhor. Ele pode até com a sua boca dizer que confia no Senhor, mas com a atitude ele mostra que não confia. Por quê? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não se abala, firme para sempre. E os que confiam no Senhor, aplaudam a Jesus e digam glória a Deus. Número 4. Aleluia. Número 4. Tenha compromisso com a obra de Deus. 1 Coríntios 15, 58.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então é para ser firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então o que é ser abundante, igreja, na obra do Senhor? O que é ser abundante? Alguém sabe? É para se envolver. É para se deixar envolver. Aquilo que eu disse, a igreja não pode ser somente um lugar onde eu venho, sento, ouço a palavra e vou embora. Não pode ser. Igreja não é isso. Igreja não é isso, amados. Não é isso. Isso pode ser um auditório, onde as pessoas vão, ouvem alguma palestra, alguma coisa e vão embora. Igreja de Jesus não é auditório. Igreja de Jesus são pessoas reunidas pelo Senhor, trazidas pelo Senhor para formarem o seu corpo. Amém? E isso é algo muito sério, porque eu sozinho não sou igreja. Ouça bem, sozinho eu não sou igreja. Eu sou uma ovelha de Cristo, salvo por Jesus, mas não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu faço parte do corpo de Cristo. Quando eu, como membro, me ajunto com os outros membros. Aí então eu sou parte do corpo de Cristo. Aí eu sou igreja. Então, infelizmente, o diabo nesses últimos tempos tem lançado, pensamentos contrários e malignos na mente de muitos filhos de Deus, que pensam poder viver fora da igreja, pensam poder viver sem igreja, e são os chamados desigrejados, achando que tem a sua intimidade com Deus aprovada pelo Senhor. Não tem. Estão errados. Estão sendo irreverentes, desobedientes, porque não é isso que o Senhor determinou para os seus filhos, para as suas ovelhas, para a sua igreja. Então, para ser uma igreja sem ruga, sem mácula, gloriosa, a noiva que o Senhor vai vir buscar, tem que ser o grupo de ovelhas. Não é uma sozinha andando por aí. Estão entendendo? Então, meus amados, sede firmes. Diz para o irmão que está do seu lado, sede firme. Sede inabalável. Sede sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Essa é a vontade de Jesus. Jeremias 17:10 está escrito assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, meus amados, nós temos que ter boas ações com a casa de Deus. Nós temos que ter boas ações com a obra de Deus. E quando eu digo a obra de Deus, é a igreja. A obra de Deus é a igreja, porque a obra que Deus faz na nossa vida é através da onde? Através da igreja. Eu sem igreja, amados, eu não sou nada nesse mundo. É o Senhor quem fala aqui. Se eu ficar sem receber o alimento, eu morro. Eu morro. E quando eu digo eu morro, espiritualmente. A luz que um dia foi acesa em mim se apaga. E nós sabemos hoje que se não for pela revelação da graça de Deus, a graça sobre graça, não tem luz. Amém? Então, tenha boas ações na casa de Deus. E a igreja diga amém. Mateus 6,33 está escrito assim: buscai, pois, em primeiro lugar, olha a prioridade,
o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Vamos entender esse versículo, igreja? O Senhor Jesus aqui, Ele está falando de prioridades. Amém? Ele está dizendo assim: olha, todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, campo, tudo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. Então, nós temos que entender, Jesus não está dizendo assim, viu, abandona os seus irmãos, abandona o seu pai, abandona a sua mãe, abandona a sua mulher, abandona os seus filhos, abandona o seu trabalho. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo: olha, quinta-feira é dia de você deixar casa, você deixar pai, você deixar mãe. Se precisar deixar a mulher, você deixa a mulher. Se precisar deixar o esposo, você deixa o esposo. Se precisar deixar o filho, você deixa o filho. Se puder deixar o trabalho, você deixa o trabalho, por causa do meu nome. Porque essa tem que ser a prioridade na tua vida. Agora, se você deixa o meu nome por causa de outra coisa, eu não sou prioridade na tua vida. Não sou eu que estou dizendo. Jesus diz assim: muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós somos o povo que estamos sendo educados por Jesus a adorar a Jesus, não só de lábios, mas de todo o nosso coração, de toda a nossa vida, de todo o nosso proceder. Então, igreja, na quinta-feira, nos domingos, nas primeiras, segundas de oração, eu deixo tudo por causa de Jesus. Porque Ele é a minha prioridade. Ele é tudo na minha vida. Ele é quem me faz ser o que eu sou hoje, me faz ter o que eu tenho hoje, porque é tudo pela tua graça. Amém? Número 5. Siga em frente sem olhar para trás. Filipenses 3, 12 a 14 diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Nenhum de nós aqui. Mas nós estamos crescendo para isso, amém? Mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, aquele que é chamado por Jesus tem uma obrigação. Diga, tem uma obrigação. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele: prosseguir. Em 2017, a tua vida será abundante e vitoriosa. Em 2017, o Senhor fará coisas extraordinárias na sua vida e na sua família, porque é o ano da família bendita do Senhor. Então, para encerrarmos, eu gostaria que você confessasse com a tua fé totalmente ativada na palavra do Senhor. Nós estaremos aqui um ano inteiro juntos, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Assim eu creio, assim eu recebo para a vida desta igreja, para a vida de cada um de nós. E todos quantos o Senhor trouxer a estas portas.
2017 será um ano de crescimento sobremaneira para esta igreja. Será um ano, amados, de crescimento, maturidade, responsabilidade, um ano jamais vivido por esta igreja. Eu declaro isso em nome de Jesus. E os meus olhos verão. Confesse isso. Em 2017, a minha vida será abundante e vitoriosa para a glória de meu Deus, para a glória do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim seja, porque assim disse o Senhor. Glória a Deus.